Olá, o Papo de Mãe está no ar. A hora de retirar a fralda de um bebê varia muito de uma criança para outra. Muitas vezes é retirada a fralda do dia, mas ainda é mantida a fralda da noite. Bom, e mesmo depois que não se usa mais fralda, acidentes ainda acontecem e o xixi na cama pode se prolongar por anos. Até quando será que é normal fazer xixi na cama, por exemplo? Veja os destaques do programa. Eles fazem xixi na cama durante a noite? A minha menina tá fazendo, agora às vezes ela faz. Que idade ela tem? 9 anos. Clarissa, os pais têm muitas dúvidas sobre a hora certa e como tirar a fralda do filho? Tem sim, né? Esse é um assunto típico de rodinha de mãe, não tem como escapar, né? Algumas famílias tiram de letra, outras demoram um pouquinho mais, mas eu vou ler para vocês as mensagens que a gente tem aqui. No caso do seu filho, como é que foi, Clarissa? Olha, o desfraude diurno foi bem tranquilo. Agora o noturno eu vou ter que pedir ajuda para os especialistas. O Caio está com quantos anos? Com 6. Com 6 anos. E ainda escapa à noite, às vezes? O inverno inteiro. Já foram vários colchões lá em casa. É? Vamos ver as dicas, então, e depois a gente vê também, porque às vezes não é só a noite que escapa. Tem criança que tira a fralda e daí o xixi escapa durante o dia, a mãe fica na dúvida, põe a fralda de novo, não põe, porque afinal já tirou. Tudo isso a gente vai conversar ao longo do programa. Então vamos conhecer as mães que vieram até aqui hoje. Estão aqui a Thalita, a Anaí e a Débora. Obrigada por terem vindo. Thalita tem uma filhinha, né? Uma filha. Que está aqui. É Emily. Ela está com quanto tempo? 1 ano e 10 meses. E ela usa fralda ainda? Ela usa fralda, mas desde 1 ano que ela completou 1 ano, a gente começou já sem compromisso a começar a brincar um pouquinho com desfraude, bem sem compromisso mesmo. Só para experimentando até o ponto que a gente sentisse a necessidade, para a gente talvez não ter aquela necessidade, aquela mudança. De ser de uma hora para outra. Isso, de ser uma mudança. Mas isso quer dizer o quê? Que desde que ela fez 1 ano, às vezes você deixa sem fralda? Não, assim que ela fez 1 ano, a gente começou a colocar o troninho do lado do vaso sanitário. Então toda vez, a mamãe vai no troninho dela, você vai no seu? Então a gente foi brincando dessa forma, é o piniquinho dela. Então eu sento, ela vai, aí é o formato de um ursinho, né? E o focinho dele toca a musiquinha e a gente fala que ali é descarga. Então eu dou no vaso sanitário e ela aperta o focinho. E ela faz xixi no piniquinho? E desde aí a gente começou a brincar, vamos tomar banho? Quer fazer xixi no troninho? Mamãe, xixi e troninho. Então ela senta lá, às vezes faz, às vezes não faz. Quando porque faz, 1 a gente aninho faz é bem festa. pequenininho, né? A gente faz festa. E aí a gente começou mesmo faz, acho que uns 2 meses. Aí quando faz uns 2 meses atrás, a gente começou firme e ela passou a fazer frequentemente, assim, 80% da... Mas ela ainda fica de fralda? Ainda fica de fralda na escola. Hoje aqui ela tá de fralda, não? Agora ela tá de fralda. Porque se precisar tem banheiro aqui do lado. E a fase de tirar da noturna ainda vocês não começaram, essa fase de tirar à noite? Não começou ainda. Eu tô agora aguardando, eu acho que agora o verão vai me ajudar bastante, até porque a escola, agora ela vai pro mini maternal, e no mini maternal vai dar pra gente, de fato, vai tirar a fralda. Então aí eu acho Mas essa foi mais uma ansiedade sua e do seu marido, ou era uma coisa que você via que ela já queria? Era uma coisa que ela já queria. Quando a gente vai, ela já... Mamãe, xixi. Aí uma vez eu falei, Mi, você quer fazer cocô ou troninho? Mamãe, troninho. Então tá bom. Aí ela foi lá, fez, aí eu falei, fica tranquila. Isso aí, só escutei ela assim, eu botei, o que foi, Mimi? Aí ela tinha feito um pouco. Nossa. Não tem nada mais papo de mãe que cocô e xixi, né? Thalita, não sei se aconteceu isso com você, mas muitas vezes a criança começa a se sentir incomodada, né? Ela começa a dar sinais que já dá para tirar a fralda, né? Que ela se incomoda com o xixi, Como eu trabalho na parte da manhã um pouco em casa, então eu já vi uma situação, eu estar no telefone, quando eu olho para trás, ela já está com a fralda no pé e falando troninho, correndo pro tal troninho. Então vamos saber, Danaí, você tem quantos filhos? Tenho 2. Eles estão aqui? Estão aqui. É o Gregório com 5 meses e o Mateu com 2 anos. Bom, o Gregório ainda tem um tempinho de fralda pela frente, né? Ainda tem um tempinho de fralda. Bonitinho. Mas o Mateu tá difícil, porque ele não quer nem tirar o cocô, quando faz cocô na fralda. Ah, é? Não quer não. O cocô ele tá ainda com 5 pertence anos. a ele. Ele tá com 2 anos. Desculpa, ele tá com 2 anos.
Mas você já tirou a fralda, por exemplo, xixi ele já faz na privada ou não? Não, nada ele faz. Eu já comprei o troninho daquele que faz música, mas só que ela faz falou música que tem. quando faz o xixi ou o cocô, né? Não aquele que aperta o botãozinho para ver se Sabe que eu nunca tive isso para as minhas filhas, foi direto para é, privada A minha mesmo. filha teve o troninho. Ah, eu fui direto para privada, mas tenho os dois em eu pus casa. aquele redutor, porque dá medo da criança afundar, né? Não, mas ela adorava o piniquinho que tocava música e falava tchau, tchau cocô, parabéns Eu faço. Juju. Depois que faz o cocô, eu tiro a fralda dele e falo, vamos falar tchau pro cocô. Aí jogo Ele o cocô fica na triste? privada, ele olha o cocô. Não pode nem tampar a privada, ele chora, Ele porque fica quer triste. ver o cocô indo embora. Não, e de repente ele não está pronto Ele ainda, ainda tá muito né? apegado. Vamos até saber depois dos especialistas, de repente não é a fase dele. Então, à Exatamente, noite, porque como veio o fica irmão agora, É, né? também é uma coisa Então que tem às aquela vezes fase do tem um retrocesso, né? é. Então ele voltou, então ele chora igual o irmão, ele tá Ah, imitando lembrei. muito. Você já viram aquele livro Cocô no Trono? Não. Tem esse livrinho que daí são vários bichinhos e tal, e na última página tem uma descarga para apertar, e aí você aperta e faz o barulhinho de descarga. E você, quem são seus filhos, Débora? Eu tenho 3 filhos, o Pedro, que tem 9 anos, o João, que tem 7, e a Ana Cecília, que tem 5, que é a que veio. Ela que veio aqui. Ela que veio, os outros já não se sentiram mais tão confortáveis para falar de xixi, né? Já vão chegando numa fase que já estão achando meio mico, né? Então, eles até se arrumaram para vir, chegou na última hora, ah, não, vai só naná. E eles usaram fralda até que dá? Como é que foi? Porque É eu muito tenho 3 filhos engraçado, também, é. e cada um foi de um jeito. Cada um foi de uma forma. Lógico que o primeiro filho a gente cria toda a expectativa do mundo, né? Então, é aquela coisa assim, né? Você quer ser a melhor mãe possível. Então, eu já tinha lido todos os livros, né? O que tinha que fazer, até qual idade. E aí você fica muito preocupado. É engraçado, quando a gente é mãe de primeira viagem, o quanto cocô e xixi preocupa a gente, né? Uma angústia, né? Desde a cor, textura... Mas você só aprende isso depois que você tem não, os depois, teus outros, depois né? dos outros você já não... E assim, com o primeiro eu fiquei muito, assim, preocupada com isso. Era uma preocupação minha, né? Então, eu fiz de um tudo. Até comprei todos os tipos de troninho, né? O que tocava, o que não tocava, o redutor, todos, né? Então, dizia assim, né? Que com 2 anos já não deveria usar a fralda. Então, eu fiquei muito preocupada. Eu achei que com 2 anos eu ia tirar. E foi um desastre. E você acha que vai tirar e de uma hora pronto, para outra criança, ok. mamãe vai ao banheiro. E foi um desastre, porque não era bem assim, ele não estava preparado, era frio, né? Quando ele faz no final de março, então já está entrando outono, inverno. Foi a pior época de desfraude. Então, eu acho que a minha ansiedade aliada àquela coisa, a gente pressiona tanto e ele ficava assim, né? Ele ficava sem a fralda, quando ele sentia que ia fazer xixi ou cocô, ele corria e punha a fralda. Né? E ele tinha um cantinho na casa, que era o cantinho dele, não era o banheiro, era um lugar atrás do sofá. E ele ia lá, ok, tirava a fralda, né? E xixi na cama a mais. Aí ele foi xixi na cama até uns 4 anos, né? Aquela coisa, não podia esfriar. Né? Esfriou, pronto, né? Ele fazia o Sabe que dos meus xixi. 3 filhos, 2 nunca fizeram xixi na cama e um fez até os 5, 6 anos. E ele não, assim, foi até os 4, quase 5, mais 4 anos, indo para 5 anos. O segundo não, o segundo ele fez 2 anos no verão. E eu acho que também eu não estava mais encanada, aquela coisa de 2 filhos, eu já estava completamente louca. Eles têm poucas diferenças entre eles, né? Então, meus filhos têm diferença de 2 anos para cada um. Então, você já não está nem olhando se está de fralda, se não está, quando você vê, está pelado com isso pela cara. Né? Então, e tem o irmão, então eles vão atrás do irmão, vai no embalo do irmão. E ele, assim, com 1 ano e pouquinho, ele já se arrancava, mais ou menos como ela estava falando. Ele já não queria ficar de fralda. Mas acho que tem um pouco isso, você acaba atrasando de um e antecipando do outro. Porque os meus 2 menores têm 1 ano e 3 meses de diferença, e eu acho que eu tirei a mamadeira junto, a fralda junto, você já vai, sendo, né? antecipei de um e atrasei do outro. E é meio isso mesmo, porque quando um estava com 4, o outro estava com 2, então os 2 pararam com essa coisa de... Né, o outro foi, né, essa coisa da relação com o xixi. E ele foi super tranquilo. E com ela? E ela foi mais complicada. Ela foi assim, ela não podia dormir, ela dormia e fazia xixi. A fralda diurna foi até uns 3 aninhos, prolongou um pouco porque nós mudamos de cidade, aí fica aquela mudança, Acho aquela tudo isso angústia. influencia. A gente também, por conta de ter que se preocupar com mudança, tudo isso, a gente acaba deixando mais a fralda. Porque às vezes é mais cômodo para os pais também. É quando mais tá na cômodo, fralda, né? Então eu acabei deixando e fiz várias tentativas de tirar, até o momento que ela mesma resolveu que não iria mais usar, foi também direto para a privada, com redutor de alcento, sem problema. Mas ela tinha essa coisa, que ela dormia
e ela fazia xixi, bastante xixi, né? No começo eu deixava ela com fralda noturna, porque eu falava assim, né? Fica molhada, vai tem que trocar o lençol. Mas como eu percebi que ela não percebia o que estava acontecendo, ela não percebia que tinha feito xixi, eu achei melhor deixar ela perceber, né? Mesmo que o custo disso seja acordar, dar banho, trocar lençol, mas que ela percebesse isso, né? Então, foi aquela tem que ter coisa paciência, assim, né? aquela coisa assim, de todos os dias, passou por 3 vezes por semana, depois 2 vezes por semana, até uma coisa totalmente esporádica, né? Hoje ela já não faz mais, a não ser aquele dia que bebeu muito suco, ou né, esqueceu, ou estava muito agitada, ou esfriou de repente. Mas ela brinca, né, que ela é a rainha do xixi. Mas ela ainda não percebeu um pouco. Então vamos saber um pouco da opinião dos especialistas, né? A gente conta com a participação da nefrologista infantil Maria Cristina de Andrade, da Unifesp, do Hospital Infantil Sabará, obrigada pela participação, e do psiquiatra Miguel Ângelo Boarati, que mais uma vez participa aqui do Papo de Mãe. Obrigada, doutor. Eu queria saber dos dois, a gente falou assim, varia muito de criança para criança e acho que isso tem que ser respeitado na criança. É assim, que a gente viu 3 histórias distintas, né? Então, cada criança tem seu ritmo. A maturação do sistema nervoso central se processa também dependente de cada criança. Quer dizer, é uma questão física e uma questão emocional também. Emocional existe também. A questão física também. Existe a questão física e existe emocional. Como disse Anaí, que o primeiro filho retrocedeu quando nasceu. Na verdade, ele quer chamar a atenção, então ele tem as mesmas atitudes do irmãozinho mais novo. Então, mesmo criança que já tinha saído da fralda, às vezes volta a usar fralda, para ficar meio parecido com o irmão. Mas, assim, de uma maneira geral, a maioria das crianças tem controle miccional diurno por volta de 1 ano e meio. Isso é 18 meses. Né? Mas as mães não precisam ficar aflitas e pensar, fez 2 anos, precisa tirar a fralda? De forma alguma. Tem criança que você consegue tirar próximo dos 3 anos, e é normal. Então, assim, cada criança tem seu ritmo, isso precisa ser respeitado. Uma coisa que tem que chamar atenção, assim, quando for usar o vaso sanitário, tem sempre que ter redutor e apoio para os pés. Isso é fundamental. Por quê? Porque a criança tem que se sentir segura, sem medo de cair, sem ficar se equilibrando no vaso sanitário. Aí ela relaxa a musculatura perineal. Aí com o pezinho apoiado, sempre, porque senão ela não consegue relaxar totalmente. Aí fez xixi, fez. Conta até 10, devagarzinho, e faz força para sair o restinho. Aí ela consegue esvaziar completamente a bexiga. Porque às vezes o treinamento também é inadequado. Então senta, fez um pouquinho, já levanta, aí daqui a pouco já está fazendo xixi em cima do sofá. Tá? Porque não deu tempo para a criança esvaziar completamente. E doutor, o que eu vejo assim, qual é a recomendação para as mães, né? Porque às vezes a criança está passando por essa fase de adaptação e os pais ficam bravos ou dão bronca, tipo, ai, não é para fazer xixi, ai, fez xixi no chão. Tem pai que dá bronca mesmo porque fez xixi na cama. Eu vi uma história hoje, uma história bem interessante de uma pessoa adulta, né? Que ela conta que quando ela era pequena, já era um pouco mais velha, ela apanhava da mãe, né? A mãe humilhava ela frente aos colegas, às crianças, porque ela fazia xixi. E quando ela se tornou adulta, se tornou mãe, ela começou a fazer a mesma coisa com o filho dela. E foi uma pessoa que trabalhava com ela que salientou, não faz isso. Quando você estiver à noite, ele estiver dormindo, você conversa, você fala que você não quer que ele faça xixi, porque é pela saúde dele. E que isso foi mudando, quer dizer, ela estava repetindo um padrão completamente inadequado de treinamento, né? Que era aquela coisa de punição, que é reforço negativo. Tudo bem que existia alguma coisa que chamava atenção, talvez ela fosse mais velha, eu acho que ela estava em torno de 8, 10 anos, é uma coisa que a gente já considera que é alguma coisa errada, mas não é essa forma de agir. Tem que ensinar, agora, né? Tem que ensinar. Aos pouquinhos ensinar. Agora, isso que pode ter alguma coisa errada, né? Pode ser tanto, porque tem gente que fala assim, faz xixi na cama, está com algum problema psicológico, mas pode ser também um problema físico, ou as duas coisas juntas, como é que é? Precisa fazer um diagnóstico? Em relação a enurese, fazer xixi na cama ou não, por exemplo, então vamos por partes, né? Assim, a criança que acabou de tirar a fralda, mas ela ainda faz um pouco de xixi na calça. Isso pode ter um efeito psicológico, é um efeito físico de amadurecimento mesmo? Como que é? Para aquela que acabou de tirar a fralda? Para aquela que acabou de tirar a fralda, é normal, é esperado, porque ela não tem um controle completo.
Então, assim, perdas esporádicas ocorrem, né? Mas vamos supor, se ela tirou a fralda totalmente, ficou um período, ficou 6 meses sem fazer xixi e volta a fazer xixi, ter perda diurna, aí a gente tem que se preocupar, né? Por que ela perdeu essa capacidade que ela já havia adquirido? E eu tenho, não sei se deu certo ou errado, mas quando tira a fralda durante o dia, ainda mantém a fralda durante a noite, durante um período? Ou tem criança que dá para tirar a fralda do dia e da noite ao mesmo tempo? É difícil tirar junto. Então, assim, o que a gente considera como normal, a partir do momento que você tira a fralda diurna, 6 meses a 1 ano, a criança começa a ficar seca, apresentar noites secas. Então, assim, quando ela começa a apresentar noites secas, aí você pode tentar tirar a fralda noturna, tá? Mas, assim, fazer xixi na cama é normal até 5 anos. Então, até 5 anos, a gente não faz absolutamente nada, porque é normal, né? Então, você tem que pensar assim, o que vai aumentar a produção de urina, né? Então, ou a criança toma muito líquido à noite, ou foi numa festinha, tomou muito líquido, não fez xixi antes de dormir, não é verdade? Então, tudo isso leva a criança a ter perdas noturnas consideradas como normais. Tá, eu vou tirar mais uma dúvida e vou chamar o bloco, que a gente já tem que chamar. Tá. Mas uma coisa que eu me lembrei dos meus filhos. Logo que retira a fralda, para a criança ir treinando, é legal a mãe levar ao banheiro, sei lá, de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, ou tem que esperar a criança pedir para ir ao banheiro? Nessa fase inicial, normalmente a gente leva com mais frequência, cada 1 hora, 1 hora e meia, porque eles têm micções frequentes. Depois você vai anotando, assim, que ele vai começando a se condicionar, você vai espaçando. E às vezes a criança cada tá 2, 3 horas. mesmo, né? Aí faz xixi. Aí faz xixi. E isso acontece até 3, 4 anos. Por isso que às vezes, por exemplo, você está numa festinha, viu que toma um monte de suco, a criança não para para pedir, você leva sem que ela peça. Porque... Exatamente. E ela fala, não tem xixi nenhum. Aí você fala, não, senta lá. tem, né? Aí na hora que sente, sabe aquele xixi? Só liga a torneira. Aí você presta atenção, a criança fica se contorcendo, né? A menina senta no calcanhar, porque quer continuar brincando, eles não querem parar por nada. Minha filha é sempre assim. Tá, então, olha, eu vou chamar o bloco e a gente começa o próximo bloco aí explicando, assim, o que passa a ser uma doença, né, quando faz o xixi na cama, quando que deixa de ser normal. Tá bom. O Papo de Mãe volta já. A senhora tem filhos? Tenho, 3. Eles fazem xixi na cama? Um deles ainda faz, com 5 anos. Com 5 anos? É. Mas a senhora já tentou ver se é algum tipo de problema ou é natural da criança? Já conversei com o pediatra e, enfim, acho que daqui a pouco eu vou procurar mais alguma coisa, talvez uma psicóloga, não sei. Quem que ela deveria procurar? Depois do pediatra? Não, porque ela falou assim, não sei, de repente eu vou procurar um psicólogo. Um nefrologista. Então, porque ela falou, minha filha tem 5 anos. É que ela falou, minha filha, né, tem 5 anos e ainda faz xixi na cama. E ela está na dúvida se procura um psicólogo. Quem que ela procura? Então, um nefrologista pediátrico, né? Quer dizer, um médico que cuida dos rins das crianças. Esse é o melhor. Porque daí que tipo de exame é possível fazer e o que essa criança pode ter quando ela faz muito xixi na cama, já numa idade maior? Então, assim, primeiro a gente tem que pensar se o fato de fazer xixi na cama é somente à noite, que é considerado como enurese noturna, que é fazer xixi na cama, monossintomática. Monossintomática é porque é somente à noite. Então, a criança não tem perdas diurnas, tem controle total, né? Isso subentende para a gente o quê? Que não tem nenhuma normalidade neurológica, endocrinológica, por exemplo, a criança não tem diabetes, né? Não tem infecções urinárias por malformações. Então, aquele padrão de enurese noturna somente. Aí nós temos que ver os antecedentes familiares, né? Porque o normal, assim, 15% das crianças aos 5 anos fazem xixi na cama. Se um dos pais tiver passado, assim, antecedentes familiares de enurese, sobe para em torno de 40 a 45, a possibilidade da criança fazer xixi na cama. Se os 2 pais tiverem tido enurese, é 75% de possibilidade. Então, assim, o componente familiar é muito importante, porque isso está levado diretamente relacionado, assim, com a produção do hormônio antidiurético.
Agora, doutora, eu fiquei na dúvida, você explicou, mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Se for essa questão hereditária, existe algum tratamento ou isso passa naturalmente e não precisa fazer nada? Isso vai depender da angústia dos pais e da angústia da criança, em esperar ou não. Porque a gente tem uma taxa de resolução em torno de 15%. Sem fazer nada? Sem fazer nada, por ano. Agora, tem pessoas que chegam na vida adulta fazendo xixi na cama. Tá? Então, assim, você vê, hoje em dia, por exemplo, as crianças têm que acampar, vão acampar com os amigos. Isso acaba afetando. Eles não vão. Eles não vão. Ou dormir na casa de um amigo. Quem faz xixi na cama não vai. Não vai. Aí, qual que é o tratamento para essa criança? Aí a gente tem que, primeiro, tratamento comportamental sempre pode ser feito, sempre com reforço positivo. Né? Aquele calendário de solzinho e lua, ou solzinho e estrelinha. A gente orienta assim, cada 3 noites secas ganha um presentinho. Né? É sempre um estímulo positivo para a criança. Diminuir a ingestão de líquidos 2 horas antes, evitar alimentos 2 horas antes de dormir. Evitar alimentos com cafeína, que tem ação diurético. Então é café, chocolate, Coca-Cola, tá? Não dá no período da noite. Isso tudo ajuda a criança. Agora, o tratamento vai ser direcionado para o tipo de enurese que ela tem. Então, saber a causa primeiro. Não, assim, o padrão, por exemplo, uma criança que faz xixi, a mãe fala, faz xixi que molha todo o lençol. Então, quer dizer, é como se ela fizesse muito. Então, pressupõe que o quê? Que está faltando um pouquinho de hormônio antidiurético. Que é o seu... Para essa criança. O seu, né? Que fazia muito xixi. Dela, a menina dela. A rainha do xixi. A rainha do xixi. Mas aí está faltando esse hormônio. Isso, e aí a gente pode medicar ou não, entendeu? Se algo que afeta a criança, muitas vezes a gente faz um tratamento, uns 6 meses de hormônio antidiurético, você diminui a produção de hormônio e vai condicionando a criança. Outras vezes, a capacidade vesical, então se tem obstipada ou tem uma bexiga hiperativa, a gente entra com medicamento para ajudar a relaxar a bexiga. Então, aumenta a complacência, como se fosse cabendo cada vez mais xixi. Tá? Ou então, podemos fazer condicionamento por alarme. Tá? Que é, a criança, ela estava falando da filhinha dela, por exemplo, ela passa a sentir que a bexiga está cheia. Né? A Clarissa trouxe, olha lá, até apitou, ela trouxe o alarme. Então, assim, quando a criança faz xixi, dispara um alarme, que pode ser sonoro ou vibratório. Então, a criança acorda, mas os pais também têm que estar motivados para isso, porque tem que estar próximo da criança, que tem que acordá-la, porque a criança anurética tem um padrão de sono diferente, assim, ela tem um sono muito profundo. É isso que a Clarissa estava contando até, a Clarissa, ela trouxe esse alarme, né, Clarissa? E ela estava contando que só ela e o marido que acordam, que o filho não acorda. O filho não acorda, então você tem que estar junto para ir condicionando a criança. E é alto, né? Olha o alarme, olha o barulho. Você acha que alguém não acorda com isso? Eu escuto do meu quarto e ele alarme, não acorda. Eu acordo, meu filho não acorda. Tem que dormir no quarto da criança. Você tem que dormir no quarto dele, põe um colchãozinho no começo, para na hora que toca o alarme você acordar. Exatamente. O que eu comecei a fazer, no caso dela, lógico, que como terminou antes dos 5 anos, era aquela coisa que a gente estava conversando, que era normal, mas era mais do que os irmãos, mais do que eu gostaria que fosse. Mas também já não estava mais encanada com nada. E é isso que a gente está falando, ela tinha um sono muito profundo. Eu mexia, eu chacoalhava, às vezes eu trocava ela, tudo ela não percebia. Né? E aí eu comecei também, quando eu acordava para ir ao banheiro de manhã, eu acordava ela. Vamos junto com a mamãe? Porque às vezes o xixi... Bom, se bem que você falou que era na hora que colocava, né? Antes era assim, ela pegava no sono, ela fazia xixi. Porque tem muita criança que faz o xixi de manhãzinha, né? E aí eu comecei a fazer assim, eu comecei a perceber mais ou menos qual era o horário que ela fazia xixi. E eu acordava, e acordava ela e falava, vamos comigo. E ela começou a fazer. Depois ela começou a acordar sozinha, quando ela sentia necessidade, a hora que ela achava. E ela vai, não tem mais aquela coisa do horário. Eu já ouvi mães também que pegavam o filho dormindo, levavam até o banheiro dormindo, a criança fazia xixi dormindo e voltava. No começo era assim. Então, mas no começo eu fazia. Logo que eu tirei a fralda noturna, eu levantava uma vez à noite para ela fazer xixi. Eu levava ela dormindo mesmo. E ela fazia. Porque às vezes na hora que senta na privada sai mesmo o xixi. Mas uma coisa muito chata que eu acho, não sei,
É chato mesmo fazer xixi na cama, né? Isso que a gente falou, né? A criança que vai dormir na casa de um amiguinho ou vai para um acampamento. Fica constrangida. É difícil mesmo para a criança. Mas acho que você pode conversar com ela que até que é normal, que os outros amiguinhos também devem fazer. Então, acho que tem que mostrar para a criança justamente isso, que é normal, que ela não é diferente, apenas o segredo não é revelado. E da mesma modo que ela não fala, os amiguinhos fazem, muitas vezes não contam, né? Porque ela se julga diferente, pode interferir com a autoestima da criança. Acaba se isolando, Os meus sempre falavam assim, né? Até hoje, quando escapam, acordam, mãe, olha, mamãe, eu fiz xixi, tudo bem, né? Essas coisas acontecem, né? Essas coisas acontecem, não tem problema. Então, quando ele já não se sente culpado até de falar nada, tudo bem, né, mamãe? Essas coisas acontecem. O que você ia falar, Thalita? Eu tenho uma dúvida, é comum, depois que começa o desfraude, reduzir as trocas de fraldas durante o dia? Porque tem acontecido isso com a Emily. Desde que a gente começou a reduzir na escolinha que fazia 5 trocas, 4 trocas, reduziu a 2, a 3. E aí eu fico preocupada, será que ela está segurando? Será que, entendeu? E por mais que ela não está ainda na fase do mini maternal, será que ela está pedindo não está sendo atendido? Ou não é comum? Ou será que ela faz menos vezes, só que faz mais quantidade? O Matheus, ele faz pouquíssimo xixi também. Eu não comecei desfraude de verdade, né? Tentando daquele jeito. Mas ele faz pouco xixi. Eu troco uma vez de manhã, uma vez à tarde e à noite eu já ponho a fralda da noite, às vezes. É só 2, 3 fraldas no dia. Será que ela está segurando muito tempo? Será que a impressão que eu tive, considerando o teu treino, né? Apesar de ser o primeiro filho, você está mais segura das 3, né? É que provavelmente ela está conseguindo controlar como um processo normal, não como uma coisa que ela está se sentindo reprimida, né? Não ficaria preocupada de forma alguma. E a gente está tendo muito aquela situação, que aí tem a situação do cocô, né? E ela começou, e como ela está muito brincando também, porque criança, querendo, manipula um pouco, né? Então ela quer chamar uma proteção, troninho, a gente corre, não é nada, a gente volta. E teve a situação de acontecer, aí ela, mamãe, no chão, mamãe, e aí a gente tem que não, é normal e tal. Até para a criança não ficar traumatizada quando faz. Porque a gente não sabe, às vezes a gente fica até com medo de ela estar brincando, manipulando mais uma vez. E aí, vai quantas vezes for necessário? Por mais que ela está manipulando e a gente está vendo ou... Ela está numa fase de treinamento, né? Apesar de ser bem precoce, considerando a idade da média, mas eu acredito que sim, né? Ou às vezes até acha que está com... Seu filho vai te manipular em determinados momentos, a vida toda, não tenta fugir disso. Ela está aprendendo muita coisa. Eu sei que eu fiquei curiosa, vocês entenderam como é que funciona aquilo? Porque como é que o aparelhinho sabe que a criança fez xixi, Clarissa? Ele tem um sensor. Pelo molhado. Mas aí escapa um pouquinho, é isso? Isso, mas o objetivo é que a criança acorde. Para só ensinar. Mas fica onde? Condicionar. Onde fica? Fica no lençol, fica na cuequinha? Deixa eu pegar aqui. Isso aqui, essa parte de cima aqui, você coloca perto do ouvido. E o sensor, que você coloca no envelopinho, que vem junto com isso aqui. E aí coloca na cuequinha. Então, respondendo a sua pergunta, assim, o padrão miccional da criança pequenininha é diferente. Então, fazem o quê? 10, 12 micções por dia. E conforme ela vai amadurecendo, vai diminuindo o número de micções. Então, é esperado que a criança urine menos. E vai diminuir o número de fraldas, de trocas. É até normal, né? Começa mesmo pelo xixi, depois pelo cocô. Primeiro o cocô pelo é mais difícil mesmo. É mais complicado. Foi o que aconteceu com a minha filha, assim. Primeiro xixi, depois... E às vezes eles fazem escondidos, né? Com a filhinha, vão atrás do sofá. E o filhinho de uma amiga, ele tinha tirado a fralda, mas fazia xixi no banheiro, mas na hora de fazer cocô, ele pedia para pôr a fralda, porque ele só fazia na fralda. Isso acontece. E eu acho também o que acontece é que os pais ficam bravos porque tem que trocar a criança, trocar o lençol, limpar o colchão, né? Eu fiz uma pesquisa... tem que até que pôr uma capinha, né? De acordo com um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 89% das crianças e dos adolescentes que tiveram o problema sofreram algum tipo de agressão dos pais. Que às vezes os pais ficam sem paciência, né? E aí só piora a situação, eu acho. Com certeza. Na verdade, esse processo, considerando que seja uma criança com desenvolvimento normal, porque um dos marcos importantes, né, no desenvolvimento é o controle esfintérico.
E quando existe um atraso significativo, com certeza é importante investigar alterações neurológicas ou alterações psiquiátricas. Mas considerando que a maioria não tem esse problema, essas transições elas têm que ser feitas de forma natural. Pode até piorar, a criança ficar com mais medo. É um período, inclusive, que a criança desenvolve mais sintomas de ansiedade, quando os pais ansiosos começam a tentar controlar a forma que vai haver o controle dos esfíncteres, né? Então é muito comum, principalmente no caso do controle, o controle fecal, né? Mas a urina também. É comum a criança se tornar ansiosa, preocupada, depressiva, justamente porque ela baixa a autoestima por conta do medo de ser punida, E ser punida por uma coisa que ela não tem controle, exatamente, né? Porque ela não fez de propósito. Ela nunca teve esse controle na vida. Da parte emocional, se a criança não tiver nenhum problema físico, neurológico, enfim, o que da parte emocional pode influenciar? Às vezes uma criança que já não fazia mais xixi na cama e de uma hora para outra passa a fazer xixi na cama. A gente falou aqui, às vezes, do nascimento de um irmãozinho, ou da criança que sofre alguma agressão. O que mais pode influenciar? Todo tipo de situação estressante ou traumática pode gerar, como sintoma, né, dentre vários, perda do controle dos esfíncteres. Isso pode ser só um dos marcadores. Então, por exemplo, violência, abuso. Eu estou falando de situações extremas, mas situações simples mesmo. Nascimento de ou uma visita, ou a ausência de um membro da família. Ou mesmo assim, mudança, mudou de casa, os pais se separaram. Exatamente. Algumas coisas são transitórias, né? Então não tem nada a ser feito, não precisa levar para um psicólogo ou para um psiquiatra porque apresentou isso. O que leva à indicação de um tratamento mais efetivo é se isso está gerando sofrimento e comprometendo sociabilidade, autoestima, ou se está se prolongando muito também. Eu acho que é um sinal de alerta. A gente observa, tem que sempre descartar a condição orgânica, sempre antes de tudo. Clarissa, tem alguma pergunta de telespectador? Tem, sim. A Maria Helena, do Rio de Janeiro, ela fala que o filho já está com 3 anos e 5 meses, mas se recusa a deixar a fralda. Ele segura por muito tempo, por um longo período, e ela tem medo de causar algum problema nele, exigindo que ele vá no banheiro, enfim, causar algum trauma. Ela queria saber se tem alguma coisa a ver, o fato dele não estar frequentando a escolinha, não estar vendo outras crianças desfraldadas, de repente pode influenciar. Não sei, a criança que vai para a escola, ela tem um desenvolvimento diferente daquela que não vai? Com certeza, né? Porque tem os horários, tem as coisas em grupo, fica bem mais fácil desse processo acontecer. Às vezes a criança tem o controle na escola e não tem em casa. É uma questão da relação. Pela idade, não é uma criança que tenha aparentemente problema, não está fora da idade, e ela tem controle. O que ela não quer é largar. Então, o que a mãe vai ter que fazer de uma forma bastante habilidosa, paciente, eu acho que é importante que a mãe esteja tranquila nesse processo, é tentar convencer a criança do prazer de ter esse controle, de ir ao banheiro. Eu achei bonitinha a história dos troninhos com sons. Eu, como não tenho filho, então eu não estou a par disso. Não estava sabendo ainda. Não. Mas então é uma coisa de você estimular a criança, porque a criança, de uma maneira geral, ela quer ter autonomia, ela quer pegar o próprio copo d'água, tem criança que não quer que se vista. Então é uma busca dentro do desenvolvimento emocional do mundo dele que está se ampliando. Então, às vezes, é alguma questão de insegurança da própria mãe, né, que quer que ela faça e forçando ela, falando, não, ali então pode ser que seja uma medida de força. Não, eu não vou sair das fraldas. Lembrando, gente, que isso é inconsciente, a criança não faz isso de forma pensada. Não faz para provocar os pais. Exatamente, é uma questão... Quem é adulto é o outro, né? E é um processo, né? Você está falando da coisa da escola, e é um assunto que eu sempre fico pensando. Quando vai para a escola, geralmente tem aquela coisa assim, né? Tem escolas que não aceitam crianças que ainda usam fralda. Ou então chega, a primeira coisa que fala assim, não, nós incentivamos o desfraude, nós fazemos o desfraude. É uma coisa que me incomoda um pouco, pensando nessa questão de que cada criança tem um ritmo, né? Como funciona isso? É bom, é ruim desfraldar todo mundo, meio passar a régua? Não, nada tem que se passar a régua. Se a escola agir dessa forma, eu questionaria a postura da escola. Uma escola que lida com criança pequena, ela tem que ter muito mais flexibilidade, muito mais habilidade do que... tratar cada um individualmente, né? Exatamente, né, Emily? Porque acontece, quando ela chegou na escola, assim, a fralda pra gente foi a maior vitória. Porque foi uma coisa natural. Então, quando chegou lá, e aí, mas deu tudo certo?
Ó, mãe, tudo bem, só que ela chegou aqui, a gente já colocou a fralda. Ela foi tem pedido. O contrário até, né? Ela tem pedido, mas a gente não pode parar para levar, porque é só no mínimo maternal. Aí que tá. Eu coloco o mínimo maternal, vai bagunçar a cabeça dela 2 meses. No fundo, ela tá passando pela situação inversa, né? Que ela já antecipou em casa. Não sei se eu piso um pouco no freio, espero um pouco para alcançar as outras crianças e com 2 anos começar como é o normal da escola. Ou, então eu tô nesse impasse, continuo, ela tá tendo que se adaptar à escola. De repente o legal era assim, se ela foi pedir para ir ao banheiro, era Tem casos assim, que a escolinha pega o horário do xixi, botam todos na mesma hora no troninho. Já porque facilita. Quem fez, quem não fez. Eu fiquei horrorizada. Falei, como assim? Toca um sinal, né? Coisa de condicionamento. Não sei se isso é bom ou ruim. Né, tal hora, toca o alarmezinho, pega as crianças, abaixam sentam todas juntas, assim, uma do lado da outra. Até porque a criança tem que aprender a sentir a vontade de ir ao banheiro e ficar segurando, porque aí também isso daí... Normalmente, para ir ao banheiro. Assim, não, mas o que a escola faz muitas vezes é tentar o condicionamento das crianças. E as crianças aprenderem olhando uma outra maior. Mas isso não quer dizer que aqui tem vontade de fazer xixi fora daquele horário, não possa fazer xixi. Tem que fazer xixi, lógico. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo. Quem quiser ir ao banheiro, tem um banheiro aqui do lado. Eu preciso chamar o bloco. Tá? E água também pode tomar. A gente começa a falar, dá até vontade de ir ao banheiro, né? Então, a conversa continua no próximo bloco. O Papo de Mãe volta já. Eles fazem xixi na cama durante a noite? A minha menina tá fazendo, agora às vezes ela faz. Que idade ela tem? 9 anos. O senhor procurou saber se há algum problema, procurou ajuda médica? Eu não procurei, mas coincidentemente, você está falando comigo aqui, a minha mulher tá tentando ver se há algum problema na escola ou um problema em casa, né, com a gente, né? É curioso o pai falar isso, né? Será que é algum problema na escola, um problema em casa com a gente? Parece que os pais, num primeiro momento, acham que é psicológico mesmo. Sempre pensam, né? Mas como eu falei, é importante que se descarte qualquer patologia orgânica, mas antes de qualquer investigação, de pensar em algum problema emocional, é pensar se existe alguma patologia orgânica. Sempre descartar a organicidade no quadro. Aqueles que tiveram controle e passaram a não ter mais controle, aí você tem que investigar alguma causa. Aí, nesse caso, é exame de urina. Exame de urina. Aí faz exame de urina, exame de sangue para ver função renal, faz a glicemia, faz raio-x, ultrassom. Sabe o que eu lembrei agora? O duro é quando a criança vai para a cama dos pais e faz xixi na cama dos pais, né? As costas molhadas. É uma delícia isso. Vaza. Você tem quente, né? Já passei várias vezes por essa situação. Bastante. Eu falava, o duro é você acordar com um monte de criança na cama e ainda molhada. Que, aliás, Almir, esse risco você não corre de acordar com xixi, só se for o seu, né, Almir? Não, com xixi de criança na cama. Não tem filho. Corre esse risco, né, Almir? Não corre. Você lembra até quantos anos você fez xixi na cama, Almir? Olha, fiz até grandão, viu? Assim, uns 5,5 para 6, assim, que eu lembro que minha mãe só faltava me matar. É mesmo? Sua mãe brigava com você? Brigava muito. Tanto que você lembra, né? Você lembra até quando que você Eu lembro porque era muito extensivo isso aí. Tinha que dormir com um colchão com plástico, que era horrível. Esquenta. Nossa, aquilo era muito ruim. Faz barulho. Porque no meu tempo, imagina, né? As técnicas para parar de fazer xixi na cama era... Quer dizer, mas desde os 6 anos, aí você aprendeu a se controlar. Eu acho que sim. E você, Reginaldo, seus filhos faziam xixi na cama? Faz. Geralmente, assim, não fala que menina... faz, que eles já estão grandes. Não, tão grandes, mas eles faziam muito. Principalmente a menina, a Samara, que hoje é a mais velha. O menino já não foi tanto tempo. Ele controlou, quer dizer, saiu dessa fase com mais rapidez. Varia muito de um filho para o outro, né? Oi? Varia muito de um filho para o outro. Varia de um filho para o outro. Agora, eu, no caso, assim, eu fiquei até os meus 6, 7.
Fazendo xixi na cama também. Tinha esse Levava problema. bronca também, Era Reginaldo? Levava bronca também ou não? Nossa, a mãe, nossa, tinha essa coisa. O plástico, eu acho que era uma tendência daquela época. Né? Você colocava um plástico no colchão e aí você era a salvação. E aí, todos os... Não digo, às vezes até você salvava. Mas aí o problema maior era convencer minha mãe que eu queria dormir na casa dos meus avós. Aí ela não queria que acontecesse isso lá, né? Então tinha que levar o saquinho plástico. Acontece mais em menino ou menino ou não? É mais em menino. Em menino? Acontece tá aqui o Almir e o Reginaldo para contarem. Até os 6 anos eles fizeram xixi na cama. Mais em meninos. E por quê? Não se sabe, não tem um motivo porque os meninos, mas assim, estatisticamente... Minha mãe falava que era preguiça, doutor. Então, segundo o diagnóstico dela. Então, assim, o que eles acham, os pais acham, que muitas vezes é culpa da criança, que faz porque quer. Na verdade, tem preguiça de levantar. Mas não é isso. A criança não tem controle. Ela não faz de propósito. Não, de forma alguma. Ela está dormindo, ela não percebe que ela está fazendo xixi. Deixa eu ver, Clarissa, tem mais uma pergunta? Tem. A Rita de Cássia, de São Carlos, São Paulo, ela disse que o filho fez xixi na cama até os 14. Ele ganhou dos dois, né? Ela pergunta como descobrir as causas da enurese e os procedimentos necessários para resolver o problema. Eu já queria também emendar uma dúvida que eu tenho, que eu já ouvi falar da diferença entre enurese noturna primária e secundária. Existe? Existe. Então é isso. A primária, a criança nunca teve controle. Tá? Então é enurese por uma imaturidade, por deficiência de hormônio antidiurético. Tá? Essa que costuma ser hereditária. A secundária não. A criança já teve controle mais do que 6 meses e começou a fazer xixi na cama. Aí, assim, obrigatoriamente é necessário uma investigação minuciosa, porque tem um motivo, tem uma causa. Você ainda estava com uma dúvida? A minha dúvida é como que eu devo proceder na seguinte situação. A minha filha está na escola, está tendo a curiosidade, em casa o desfraude está acontecendo muito bem, 90% das urinas e evacuações é feito no troninho, só que chega na escola, a escola fala que é só a partir de 2 anos. Como que eu devo fazer? Na escola colocam fralda nela. Chega na escola, mãe, você trouxe sem fralda, legal, ela é muito esperta, certeza que ela vai fazer o desfraude super fácil, só que a gente colocou fralda e vai manter. Você tem que seguir o ritmo da criança. Então, se a criança tira a fralda, é que ela está preparada para deixá-la, né? Ela quer ficar sem fralda. Então, o ideal seria a escola também seguir o tem que ritmo se adaptar dela. à criança. E, Anaí, como que é na sua casa a dinâmica lá, assim? Porque agora o pequenininho, você tem que comprar fralda de vários tamanhos? De vários tamanhos, exatamente. Como eu fiz chá de fralda, para o pequeno tem bastante fralda e o grande ainda continua comprando fralda. Então, às vezes, tem aquelas liquidações de fralda. É punk, porque daí tem fralda M. Eu aproveito, né, fazendo já que está acabando, só tem G e tal, tem toda aquela logística. Né? Outro dia eu saí do supermercado com um carrinho muito lotado de fralda, as pessoas olhavam assim, como se fosse um monstro que estivesse passando. Eu, ai meu Deus, gente, vocês não têm filhos. Isso é normal. Eu não vou revender. Não é para revender. E é assim. E ele está indo para a escola? É um lixo de fralda que às vezes tem que comprar aqueles sacos reforçados. Porque... O Matheus está indo para a escola? Não. Ele não vai? Não vai para a escola. E você está pensando em colocar... Você já foi ver alguma escola que falou só depois que tirar a fralda? Não, por enquanto não. Eu não quero colocar ele na escola antes dos 3 anos. Porque como tenho pequeno, eu não vou voltar para o trabalho. Então, eu acho que não faz muito sentido. Mesmo porque é caro. É verdade. Você está se preparando. Exatamente. E a sua filhinha está indo para a escola? Ela vai para a escola desde os 2 anos e meio, porque ela quis, né? Os mais velhos foram para a escola com 4 anos, o mais novo sempre vai. Mas eu já, assim, com questão das fraldas, eu alternava um pouco a fralda descartável com a fralda de pano. E muito tempo, assim, sem fralda mesmo, durante o dia. Até para eles também tendo esse controle. Assim, eu não me importava muito essa coisa, escapou um pouquinho no chão e essa transição em relação à escola, como é que foi? Foi no mesmo ritmo? Com relação a ela, eles, quando foram para a escola, já estavam desfraldados, não teve o menor problema. Ela, quando foi para a escola, usava fralda, né? E aí, logicamente, que era a fralda descartável.
E a turminha dela já ninguém usava a fralda, era só ela. Eu dei uma sorte, porque assim, a escola deles é dessas poucas escolas que respeitam a individualidade de cada um. E não teve problema, assim, ia lá, eu mandava uma troca de roupa, mandava fralda, se precisava trocava, se não, tudo bem. A professora conversou comigo se queria que auxiliasse no desfraude. No começo eu falei assim, não, tudo bem, podemos tentar. Eles fizeram uma tentativa na escola, mas eu percebi que ela ficou muito angustiada. E falei para a professora, não, deixa ela no ritmo dela, né? A hora que ela der o sinal... E isso é a coisa que a gente vai aprendendo conforme vai tendo mais filhos, né? Você começa a entender os sinais, né? Você começa a perceber quando é o momento... Não adianta você querer antecipar nada, né? E cada fase é uma novidade. A Thalita estava aqui dizendo... Não, deixar a fralda está sendo fácil, o problema é a chupeta, né? É igual videogame, né? Cada fase é um pouco pior. A Emily está aqui, ó. Você tá muito chique, Emily. Mostra sua bolsa pra gente. Deixa eu ver a bolsa. É o cachorrinho? Como chama esse cachorrinho? Hein? E ela tem uma gatinha na roupa também. Olha o que tem na sua bolsa. Umas pulseirinhas. É a chupeta. Deve ter caído lá pra trás. Não tem um pedaço da chupeta aqui. Depois você acha um outro pedaço da chupeta. Vai acontecer igual o Matheus E perdeu. você, lindo? Tudo bem? Cadê a mamãe? Cadê a sua mamãe? Matheus? Não está reconhecendo. Cadê a sua mamãe? Cadê a mamãe? É muita mamãe que tem aqui hoje. Que lindo. Olha que fofo, ó. Ele quer mamar, né? Não, você fica à vontade. Se você quiser dar mamar para ele, quiser ir ali atrás, ou se quiser daqui, tem um monte de mãe. Ontem mesmo amamentaram aqui, fica como você se sentir mais à vontade. Não, como você se sentir à vontade. Não, eu me sinto super à vontade. A gente fala, eles são prioridade. Amamentação em público, esconder é muito esquisito. Não, imagina se a gente vai dizer que tem problema. A gente acha lindo quando as mães amamentam aqui. Sempre tem um bebezinho aqui. Os maridos vieram? Não vieram. O seu veio? O seu veio? Débora? Oi? Seu marido veio? Veio, tá ali. Cadê ele? Vamos mostrar o marido da Débora representando... Vamos mostrar ali o marido da Débora representando os pais. Ops. Vamos mostrar o marido da Débora representando os pais. Ter 3 não é fácil, né? Eu sei como é. Clarice, a gente bate papo aqui, mas a gente também conversa bastante com as mães através das redes sociais, através do site do Papo de Mãe, né? Passa o endereço pra gente, para as telespectadoras que não. Eu só quero lembrar então todo mundo que nós temos o nosso blog. Durante toda a semana, o assunto do programa é tema no blog. E a gente complementa, né, o programa ali no blog. Tem as redes sociais, tem o Twitter, o endereço vai estar aqui embaixo. Tem o Facebook, a nossa fanpage. Quero convidar todo mundo para curtir. Isso aí. Bom, obrigada, Clarice. Também, aos domingos, das 5 às 6, a gente faz um chat no site do Papo de Mãe para conversar sobre o assunto do programa. Todos estão convidados a participar, tá bom? Vem cá, você, que eu não conversei. Como que ela chama? Ana Cecília. Vem cá, Ana Cecília. A gente vai fazer o encerramento aqui do programa. Vem cá para eu te perguntar. Quantos anos você tem? Vem cá. Conta pra tia, quantos anos você tem? 5. E você tem quantos irmãos? 2. E como chamam seus irmãos? Qual o nome deles? Pedro e João. E por que eles não vieram com você? Eles não quis. Não quiseram? Mas você gostou de vir aqui? Sim. Gostou? Você brincou? Então, que bom. Volte sempre. Aí da próxima vez você fala para os seus irmãos virem também. Tá bom? E, doutor, tem algum site ou algum e-mail para quem quiser entrar em contato com você? Nesse momento, o site que eu tenho é de um grupo que é www.psiquiatriaboarate.com.br e e-mail maboarate, que é um e-mail pessoal. Normalmente, às vezes eu recebo por conta de algum trabalho publicado, de algum caso, às vezes a pessoa entra em contato, que é maboarate@yahoo.com.br. Obrigada, doutor. E a doutora tem algum site ou e-mail para eu divulgar? Tenho. É mbapediatria.com.br. E meu e-mail é mariacristina.andrade@gmail.com.
@mbapediatria.com.br. Obrigada. E vocês têm site também, blog que queiram divulgar? Então, a gente sabe que hoje em dia todo mundo tem site, tem blog, tem Facebook. Quando eu passei a ser tentante, eu criei um blog, né? Que hoje é o donamocinha.com. E depois virou um negócio. Você fala tentante é o quê? Que você tentava engravidar? Tentante, que a gente conversa, a gente tenta, a gente praticamente estuda. A gente é o quê? Que está tentando engravidar? Tentando engravidar por 4 meses de engravidar. Tem um pouquinho. Tem gente que tenta por 10, 15 anos. É um tema para um próximo programa. As mulheres tentantes. Isso. Porque é quando começa a ter esse sonho da maternidade, muitas demoram mesmo, né? Demora. E hoje eu tenho algumas amigas que engravidaram próximo e a gente tem contato, se encontra pessoalmente até hoje. E outras que ainda continuam tentando. E a gente continua na torcida lá para elas conseguirem o sonhado positivo. O grupo é tentante? Não, donamocinha.com. Donamocinha.com. E aí eu falo desde, eu descobri uma matéria nova sobre ovulação, sobre o muco e tal, e eu fui compartilhando tudo. Aí a gravidez. E depois virou um negócio que a gente passou a chamar Dona Mocinha, que é a parte de personalizações de festa, decoração, convite. Virou um negócio também, que é donamocinha.com também. E tem o telefone, 2269-6279. Em São Paulo, 011. São Paulo. Só que a gente entrega São Paulo inteiro, já mandamos encomenda para Espanha. Então, mandam encomenda para todo o Brasil. O Papo de Mãe vai para todo o Brasil, tá feita aí a divulgação. Tanto para quem fazer festa ou acompanhar a nossa rotina, a gente aprender os deslizes, e agora que escola que eu coloco, aí eu coloco tudo lá no blog. Tá bom. Legal. Então você divulga o Papo de Mãe lá pra gente também. Já divulguei, amanhã no Papo de Mãe, tá o horário fácil. Tá bom, obrigada. Legal. E você, Anaí? Não. Sem blog, sem... Eu tenho, mas não, como eu tô mãe agora, se eu divulgar, vão ligar e aí... Não faz sentido, né? A Débora é nossa amiga no Facebook, a Débora está sempre presente ali, né, Débora? Como eu estou nessa coisa de maternidade há muito tempo, né? Você começa a fazer bastante amigos e tal. Então, eu acabei também me apaixonando por essa questão de criação e tudo. Eu tenho o meu blog pessoal, que conta a história um pouco dos 3 filhos, que chama eraumaveztrês.blogspot.com. Faço parte de uma roda de mães lá na região do Vale do Paraíba, que é onde eu moro, em São José dos Campos, que chama Roda Bebê do Bem, também, que a gente tem um blog. E também sou empresária. Aí, por conta do meu filho fissurado em futebol, que o mais velho ficou fissurado, eu acabei montando uma loja virtual de esportes. Olha, que legal. Chama cupsports.com.br. E da meia-noite às 4 da manhã, você faz o quê? Pois é o horário que eu tenho para conversar com o marido. Tá ótimo. Obrigada, então, a todos por terem vindo. Olha, e no próximo programa a conversa vai ser sobre coisas que assustam os pais. Tatuagem, piercing, roupas diferentes. Será que vocês vão passar por isso ainda? Eles ainda estão pequenininhos, né? A Anaí tem o piercing e tem a tatuagem. Você não vai poder reclamar dos filhos. Não vai poder falar nada. Depois dos 18, como disse a minha mãe. Então você não pode perder o programa da semana que vem. O que fazer quando um filho aparece em casa com uma novidade dessas? E o que é permitido de acordo com a idade? Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br e participe do nosso chat aos domingos às 5 da tarde. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Tchau. Obrigada. Cadê a tatuagem? Gente. Pode mostrar? A fralda tá cheia, a gente cria táticas, né? O alarme, olha o barulho. Você acha que alguém não acorda com isso? Eu escuto do meu quarto. E ele não acorda. Eu acordo e meu filho não acorda. Tem que dormir no quarto da criança. Você tem que dormir. Aí ela não queria que acontecesse isso lá, né? Então tinha que levar o saquinho plástico. Eu pensei, poxa, vai chegar 2 anos, vou desfraldar, tranquilo, então, né, vai passar um xixi ou outro, mas ela fala 5 anos, eu falei, Senhor.